Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8, terça-feira, né? Depois do nosso feriado, dia 7 de setembro. Vamos voltar aí às nossas atividades, voltar às nossas aulas. Então, na aula de hoje, nossa aula de português, a gente vai iniciar pela nossa correção das atividades da semana passada. Então, pega o seu material para a gente começar aí a nossa aula. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela página 13 da ficha de atividades. Primeira questão, observe as frases e imagens abaixo. Reescreva as frases, substituindo as imagens pelas palavras correspondentes. Então, observe se você escreveu o nome das imagens corretamente. Letra A. Vovó deixou sua agulha cair e agora temos que tomar cuidado. Letra B. Na mesa de frios tinha uma grande quantidade de queijo. Letra C. Nós achamos que o vaso quebraria. Letra D. O mosquito picou a perna do menino. A segunda e a terceira questão, que estão na página 14, são pessoais. Então, não necessita de correção e a nossa correção se encerra aqui nessa mesma página. É isso aí, gente, correções feitas, né? Na aula passada, a gente deu início aí à unidade 6, o mundo dos esportes. A gente começou aí pelo capítulo 1, observando uma entrevista, né? O capítulo 1, que é conhecendo os atletas. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos estudos desse capítulo e também de outros conteúdos que a gente tem estudado aí no decorrer desse bimestre. Então, preste atenção na explicação, observa tudo direitinho para a gente aprender ainda mais sobre esse tema. Vamos lá? Muito bem, gente, na aula passada nós demos introdução à unidade 6, o capítulo 1, conhecendo os atletas. E vocês puderam observar uma entrevista com a jogadora Marta, a jogadora de futebol, né? Com certeza vocês conhecem, já devem ter ouvido falar da jogadora Marta, jogadora de futebol. Na aula de hoje nós vamos observar, fazer um estudo de texto através da seção para entender o texto na página 39. Então, pega o seu livro integrado, já abre aí na página 39 para a gente começar a analisar o nosso texto. Na primeira questão, quais são os principais assuntos da entrevista? Então, é sobre a vida de Marta e suas impressões sobre o futebol. É sobre o futuro de Marta e o futebol na atualidade. A vida em Dois Riachos e o futebol no interior. Então, qual é o principal assunto central da entrevista? Então, aí a gente pode já marcar, eu vou marcando daqui, você vai marcando aí no seu livro também, tá? Então, o assunto central da entrevista, gente, é a vida de Marta e suas impressões sobre o futebol. Você já pode marcar também aí no seu livro. Na nossa segunda questão, por que alguns trechos da entrevista aparecem em destaque, em negrito, né, e outros não? Então, eu já coloquei aqui, você pode ir colocando também aí no seu livro, que é para diferenciar as perguntas do entrevistador, que estão em negritos, e as respostas da entrevistada. Na terceira questão, quem é o entrevistador e quem é a entrevistada? Como é possível saber? Então, gente, o entrevistador é a folhinha e a entrevistada é a jogadora Marta. E a gente consegue saber, né? É possível a gente saber porque eles são identificados logo aí na primeira pergunta no início do texto. Quarta questão. Em vários trechos da entrevista, Marta expõe o que pensa sobre alguns assuntos. Que expressões ela utiliza para demonstrar que suas afirmações correspondem às suas opiniões e não a fatos ou acontecimentos? Então, você leu o texto na aula passada, né? E eu convido você a ler novamente o texto, se for necessário. E vá observando que quando a Marta ela vai falar sobre algo que ela pensa, né? Sobre a opinião dela, ela sempre começa com acho que. Então, é essa a expressão que ela utiliza para falar sobre algo que ela pensa, né? E não sobre um acontecimento. Na nossa quinta questão, nós vamos ler as frases e marcar F para as falsas e V para as verdadeiras. Então, na primeira frase, Marta começou a se interessar por futebol há 7 ou 8 anos. Então, ela começou a se interessar há 7 ou 8 anos atrás. É mais ou menos esse período que ela começou a se interessar por futebol. E aí,
De acordo com o que vocês leram, o que vocês estudaram sobre esse texto, sobre essa entrevista, o que, é que vocês acham? Então, com certeza, essa resposta aí é falsa, né, gente? Na próxima frase, a família de Marta a incentivou a jogar bola com os garotos de sua cidade. Essa afirmativa, ela tá incorreta, ela tá falsa. Marta nasceu no interior? Sim, né? Nós vimos que ela nasceu, sim, no interior. Marta escolheu sua profissão quando percebeu que era boa no que fazia? Também é verdadeiro. Então, aí as duas alternativas, as duas frases, né? Primeiras frases são falsas e as duas últimas frases estão corretas, estão verdadeiras. Na página 40, vocês vão observar o mapa a seguir e pintar de azul os Estados Unidos, de vermelho a Europa e de verde o Brasil. Então, vocês vão observar que esse mapa, identificar onde estão aí os Estados Unidos, o Brasil e a Europa e pintar de acordo com a cor correspondente. E aí vocês podem observar a localização de cada um. Então, de azul, os Estados Unidos, de verde o Brasil e de vermelho a Europa. E aí você vai pintar conforme você está vendo aí no exemplo mostrado aqui na aula, no nosso vídeo. Na sétima questão, no trecho, as pessoas na época não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garotos. O que significa ver com bons olhos? Enxergar bem, achar apropriado ou observar atentamente. Então, gente, quando a gente diz assim, as pessoas não veem com bons olhos essa atitude, a gente quer dizer que elas não enxergam bem, que elas não acham apropriado ou que elas observam atentamente. Então, com certeza, gente, é uma expressão que quer dizer não achar apropriado. Elas não achavam apropriado, não achavam correto uma menina ali no meio dos garotos jogando futebol. Na oitava questão, encontre no texto antônimos para as seguintes palavras. Profissional, então a gente vê no texto, né? O contrário de profissional, amadora. Uma pessoa amadora é o contrário de uma pessoa profissional. Ela ainda não é profissional, então é amadora. Masculina, feminina. Facilidade, dificuldade. Lembrando que antônimos é o contrário, né? Sinônimos é duas palavras diferentes com o mesmo significado. E antônimos são palavras diferentes com significados diferentes, opostas uma da outra. E na nona questão, na opinião de Marta, ainda há preconceito em relação às meninas que jogam futebol? Você concorda com ela? O que pensa sobre esse assunto? Converse com os colegas e o professor e exponha sua opinião. E aí, gente, vocês acham que ainda existe um preconceito com relação às meninas que jogam futebol? Eu, particularmente, acredito que ainda existe, sim, preconceito em relação a vários esportes, né? Que é mais predominante, né? Que os homens, não só o futebol, mas outros esportes também, como o MMA, jiu-jitsu, né? Outros esportes que poucas mulheres se interessam em participar. E logo aí na página 41 nós podemos ver a definição do texto, a definição do que é entrevista. Então, as entrevistas são textos em que duas ou mais pessoas interagem. Nelas, o entrevistador faz perguntas e o entrevistado as responde. Geralmente, o tema da entrevista é algum assunto que o entrevistado domina ou sobre o qual possa falar com propriedade. As entrevistas costumam ser orais, mas também é bastante comum que o entrevistador envie suas perguntas por e-mail ou mensagem instantânea, por exemplo, e que o entrevistado as responda em outro momento, enviando suas respostas para o entrevistador, que organiza o texto da entrevista para a publicação. É isso aí, gente. Vamos concluindo aqui nossa aula de língua portuguesa. Eu vou estar deixando com vocês aqui no final do vídeo a agenda, como sempre, para que vocês façam a anotação e também realizem as atividades. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.